Este é um vídeo de neurologia sobre bioeletrogênese. Vamos iniciar com a definição. Bioeletrogênese é a propriedade de certas células, como os neurônios e células musculares, de gerar e alterar a diferença de potencial elétrica através da membrana. Falando em membrana, a membrana plasmática, ela possui uma face virada para o meio externo, para fora, e uma face para o meio interno, para dentro, para o citoplasma. E no meio externo predomina os íons sódio e cloreto, enquanto no meio interno predomina-se os íons com carga negativa e o potássio. A diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno, que é a DDP, geralmente é negativa. Pelo Guyton, o valor seria de menos 94 mV, enquanto pelo Machado, esse valor da DDP seria de menos 60 a menos 70 mV. É importante a gente falar que essa DDP é a DDP de repouso. Por que de repouso? Porque os íons eles podem se movimentar através da membrana. Eles se movimentam por meio dos canais iônicos, e esses canais iônicos eles podem abrir ou fechar, sendo que o controle para essa abertura e fechamento ele pode ser por voltagem, por exemplo, respondendo à diferença no potencial de ação, eu teria que aconteceria uma alteração conformacional abrupta da comporta de ativação, por exemplo, do canal, conforme a voltagem ela altera, Eu posso fazer uma alteração tanto na comporta de ativação quanto da inativação. Outra coisa que pode controlar esses canais são os ligantes. Então, por exemplo, os neurotransmissores, os neuromoduladores, a sinalização intracelular, os hormônios, os íons, eles podem fazer com que os canais se abram ou se fechem. Outra forma de controlar é mecanicamente. Então, neurônios sensoriais, eles se abrem em repouso a forças físicas, como a pressão e o estiramento. Isso também pode acontecer. E o outro são os canais de vazamento. Esses são os canais que passam a maior parte do tempo aberto. Eles se alternam aleatoriamente entre as posições aberta e a fechada. E eles são incluídos em quase todas as células, incluindo dendritos, corpos celulares e axônios de todos os tipos de neurônio. E conforme esses canais se abrem e fecham, eu posso ter a geração de um potencial de ação. Uma coisa muito importante é que é tudo ou nada. Se o potencial de ação começar, ele vai terminar. Isso é um conceito que você tem que saber. Então, decore isso aí. E o que acontece? Quando eu falo de potencial de ação, eu falo de dois íons principais. Eu falo do sódio e do potássio. O sódio e o potássio, como os principais íons, eles podem entrar através dos canais. Então, quando um canal, por exemplo, de sódio, ele se abre, normalmente eu tenho a geração de um potencial que ele é chamado de potencial excitatório pós-sináptico, que a sigla é o PEPS. E quando esse canal ele se fecha, eu tenho a geração de um potencial inibitório pós-sináptico, o PIPS. Então, do mesmo jeito, eu posso fazer essa correlação com o potássio. Quando eu fecho um canal de potássio, eu tenho PEPS, e quando eu abro, eu tenho PIPS. E aí você vai falar assim, não entendi nada, não sei nem como é que decora isso. Então, você pode lembrar, por exemplo, dos potenciais de ação. Quando eu tenho entrada de sódio, eu tenho uma despolarização, Eu tenho uma geração de uma excitação. E quando acontece a abertura do canal de potássio, eu tenho uma repolarização, uma inibição. Só que a coisa mais importante dos PIPs e dos PEPs é que eles não são potenciais de ação, eles não têm aquela coisa do tudo ou nada. Eles são chamados potenciais graduados, ou seja, eles podem ser somados e se a soma for favorável, aí sim eu tenho a geração de um potencial de ação. A coisa importante do potencial de ação, se ele começar, ele termina. PIPs e PEPs não, tá? Então, começou, termina. Então, qual é a definição de potencial de ação? Ele é uma sequência de eventos que muda a DDP, a diferença de potencial de repouso da membrana, e depois faz com que essa possa retornar ao seu valor basal, tá bom? Então, ele possui algumas fases. Então, eu tenho a fase de despolarização, que foi até que eu já falei, acabei para poder explicar, excitação ou inibição, então subindo. E depois eu tenho uma fase de repolarização, que aí era lá do íon potássio, Então, eu tenho uma repolarização.
E uma coisa importante é que a abertura conformacional da comporta dos íons potássio é lenta. Então eles demoram para abrir e também demoram para fechar. Por isso que eu tenho essa curvinha no final, que acaba gerando uma hiperpolarização, né? Por causa do potássio, que ele demora para fechar, cai muito. Aí depois volta. E já que a gente está falando de potencial de ação, eu achei que era importante a gente falar também sobre sinapses, né? Então a sinapse, ela pode ser de duas formas: elétricas ou químicas. As elétricas são quando o potencial de ação ele passa direto entre as células. E normalmente isso acontece por meio das junções comunicantes. Então os íons eles vão conseguir fluir de uma célula para a célula seguinte e os potenciais de ação eles vão se difundir de uma célula para outra. As junções comunicantes elas são comuns em músculos cardíacos, liso, visceral e no embrião em desenvolvimento, mas também podem ocorrer no sistema nervoso central. E a vantagem é uma comunicação mais rápida. O outro tipo, que é o químico, normalmente vai envolver os neurotransmissores, né? Então, eu não tenho comunicação entre as células. Na fenda sináptica, esses neurônios eles são separados por um espaço e esse espaço é preenchido por um líquido intersticial. Os impulsos nervosos eles não vão se propagar pela fenda sináptica, então eles acontecem de uma forma indireta, que é a liberação de um neurotransmissor, que vai se difundir nesse líquido e ele se liga a um receptor situado na membrana plasmática do neurônio ganglionar. Essa ligação ela pode abrir canais iônicos ou ela pode, por exemplo, gerar segundo mensageiro, né, que vai fazer a abertura de um canal, por exemplo. E uma coisa que é interessante a gente falar como que acontece a liberação desse neurotransmissor, né? Então, quando o impulso nervoso ele chega na célula, ele abre os canais de cálcio que são controlados por voltagem, que estão presentes na membrana dos botões terminais sinápticos. Esse cálcio ele flui para dentro das células pelos canais que foram abertos, e o aumento do cálcio é um sinal que promove a exocitose das vesículas sinápticas. Então, a membrana dessas vesículas elas se fundem com a membrana plasmática e as moléculas de neurotransmissor contidas nessas vesículas são liberadas na fenda sináptica e é assim que acontece a sinapse química. E para terminar essa nossa aula, que já está bastante grande, eu queria falar só um pouquinho da velocidade de condução do impulso elétrico, né, do potencial de ação. Então, essa velocidade de condução ela vai depender de principalmente 3 fatores, que é a quantidade de mielinização, né, da fibra. Então, quanto mais mielinizada, mais rápida, porque eu tenho um impulso saltatório, né, ele vai saltando essas fibras de mielina. O diâmetro do axônio, os axônios de maior diâmetro, eles conduzem potencial de ação com maior velocidade do que os de menor diâmetro, porque as áreas de superfície são maiores. E a temperatura, os axônios, eles propagam potenciais de ação em baixas velocidades quando são resfriados. E aí, acho que era isso para terminar a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.